Boa noite a todos e todas. Muito orgulho hoje, né? A realização de mais uma aula magna do curso de Direito da Faculdade Católica Santa Teresinha. Vamos aqui apresentando e administrando a mesa de som, a mesa aqui do pessoal que está chegando. Muito bem. Nós temos aqui, né, todos os estudantes do curso de Direito, ainda muitos estão chegando ainda, todos bem-vindos. A nossa terceira aula magna, né, melhor dizendo, a quarta aula magna, né, nós tivemos aí nos últimos 3 semestres, né, a oportunidade de realizar, criar uma tradução no curso de Direito. Fizemos uma com o professor Luciano Nascimento, que o professor Carlos Wagner conhece também, depois fizemos com o professor Cláudio Lucena, da UEPB, né, e no início deste semestre nós fizemos com o professor Michele, que é lá da UFPE, e como as aulas, né, do P1, do primeiro período, iniciaram após a aula magna, por N motivos, né, na nossa situação peculiar, então o NDE, o Núcleo Docente Estruturante, decidiu realizar para a turma recém-chegada, que iniciou agora finalzinho do mês de abril desse semestre, né, um semestre especial, uma aula magna também, especial, né, para poder recepcionar esses alunos do primeiro período. Então, nós temos aqui o professor Carlos Wagner, alunos do primeiro período, que há cerca de um mês iniciaram suas aulas no curso de Direito. Nós temos alunos do segundo semestre, do P2, e nós temos alunos, nossos veteranos, nossa turma pioneira, da Faculdade Católica Santa Teresinha, do P4, que também aqui estão prestigiando, estão aqui, né, participando dessa aula magna. Muito bem, gente. Só fazer uma apresentação breve. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Carlos Wagner, né? Uma oportunidade que eu fui a Natal com um amigo em comum, que de amigo, pelo menos na minha parte, né, de graduação, o professor Luciano, que todos aqui conhecem, várias outras atividades. O professor Luciano hoje é meu orientador de doutorado. Tenho essa honra de ter o professor Luciano, depois de muita batalha durante mestrado, doutorado, e agora se definiu, né, tive a oportunidade de conhecer, junto com outro amigo, o Jonas Lemos, lá em Natal. E, desde então, né, desde que eu cheguei na Faculdade Católica Santa Teresinha, sempre dialogo com o professor Luciano, né, da possibilidade de trazer o Dr. Carlos Wagner, o professor Carlos Wagner, para enriquecer o nosso debate, trazer, compartilhar o conhecimento que ele tem. Não sabia, mas no contato inicial fiquei sabendo que ele é caicoense, ele é de Caicó, da terra do Carnaval de Caicó. Né, e fiquei muito feliz também, né, que eu sou de Patos, sou patoense, mas essa proximidade que nós temos, né, sertanejos, seridoenses também no interior do Nordeste, é muito bacana, é muito importante, e essa experiência, esse contato, a Faculdade Católica também aproveita e ganha muito. O professor Carlos Wagner, só aqui que está chegando mais gente, o professor Carlos Wagner é doutor em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na UFRN. Realizou pesquisa entre os anos 2013 e 2014 na Università del Salento, em Lecce, na Puglia, com o professor Rafael de Giorgi, na área de Filosofia e Teoria do Direito. Tem experiência com Direito Público, com ênfase em Direito Constitucional e tocando os direitos fundamentais humanos em Filosofia, Hermenêutica Jurídica e Direito Processual Civil e Processo Constitucional. Em Direito Civil Constitucional e em Direito Constitucional Internacional. Professor Carlos Wagner, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também é juiz federal junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Natal. Doutor Carlos Wagner, bem-vindo. Estou aqui administrando, só chegando gente, nossos alunos. Tem aqui o nosso professor Rilailson e nosso professor Gustavo, que eu vi que chegaram aqui. Eu vou passar a palavra, professores, me permitam, para o professor Carlos Wagner, depois, inclusive, a gente lá para os professores da casa, a nossa participação. Doutor Carlos Wagner. Sim, hoje o doutor Carlos Wagner, perdão.
vai trazer, né, vai nos abrilhantar com o tema de liberdade de expressão. Liberdade de expressão na sociedade digital da desinformação. Tema extremamente atual, né? A própria linguagem do tema já traz uma série de inquietações. Dr. Carlos Wagner, fique à vontade, muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Gostaria inicialmente de cumprimentar o professor Tiago Leite. Tivemos realmente uma oportunidade de nos conhecermos aqui em Natal. E para mim, professor Tiago, é uma honra enorme. Talvez uma satisfação de natureza afetiva. Como você disse no início, sou nascido em Caicó. Caicó não é apenas a minha cidade, mas é a minha cumplicidade. Eu amo Caicó. Não tive a minha vida sendo gestada na minha adolescência, na minha infância, na minha adolescência em Caicó, mas fui juiz federal em Caicó, passei 2 anos, criei vários projetos muito interessantes em parceria com o curso de Direito da Universidade Federal de Caicó, o curso de Direito de Caicó, e fico extremamente feliz de estar participando aqui de uma palestra, de uma conversa com alunos e professores sobre uma temática tão importante nessa Faculdade Católica Santa Terezinha. É uma alegria enorme compartilhar com vocês algumas de minhas inquietações. E aproveito, naturalmente, para cumprimentar os demais professores da Faculdade de Direito, da Faculdade Católica Santa Terezinha, também as autoridades eclesiásticas que possivelmente estejam participando deste encontro, e queridos alunos, queridas alunas que estão aqui nos assistindo, para tratar deste tema, como disse, altamente instigante e inquietante. Liberdade de expressão numa sociedade digital da desinformação. Para trabalhar esse tema, me aprofundar, eu, inclusive, vou utilizar algo meia hora, 30 minutos ou 40 minutos no máximo, porque imagino que a parte posterior de debates seja ou tão mais ou igualmente interessante, palpitante, que é um tema do momento. Inclusive, recentemente, eu, a convite de um amigo, professor, encaminhei um artigo para publicação num livro, em homenagem a um grande professor que eu tive, professor Múcio Vilar Ribeiro Dantas. Será um livro em sua homenagem, em que o título do meu trabalho foi O Processo Civil e a Lógica Algorítmica. E eu inicio o meu trabalho dizendo que os algoritmos irão conduzir os processos judiciais e eles não serão conduzidos por juízes ou por servidores, por qualquer intervenção humana. E há algum tempo eu venho estudando a lógica algorítmica, que será um dos pontos que nós vamos aqui traçar. Eu, apenas para organizar o pensamento, vou tratar basicamente de 3 pontos e, ao final, eu vou tecer algumas considerações a respeito desses 3 pontos que eu irei apresentar. O primeiro deles é o grande desafio que o direito vem enfrentando a respeito de que maneira o direito pode interferir numa lógica ou numa razão tecnológica. De que maneira o direito pode interagir com a tecnologia. Há muito tempo, desde quando eu me formei em direito, sempre me inquietava a interferência que a tecnologia gerava no direito. E hoje, cada vez mais, vivemos uma era tecnológica, de uma tecnologia digital, que é completamente diferente
de uma tecnologia industrial que tínhamos no passado, e que, portanto, se baseia numa lógica, numa razão completamente diferente, e é importantíssimo estudar o direito e que o papel do direito exerce hoje na nossa sociedade, em que há um prestígio muito grande às tecnologias digitais. E refletindo essencialmente em alguns pontos que são cruciais na análise dos fenômenos sociológicos ou sociais. Um deles é a questão, por exemplo, da verdade. A verdade é um tema muito caro para o direito e o processo, e muitas vezes sempre achamos que o direito ele busca a verdade, que ele está ao encalço da verdade. E a filosofia muito já desmitificou essa ideia da verdade e é possível, por exemplo, se visualizar esse fenômeno da inexistência da verdade no âmbito do direito quando assistimos, por exemplo, a CPI agora da Covid, né, essa comissão parlamentar de inquérito tramitando no Senado Federal, em que é muito curioso, se vocês observarem, aquelas pessoas ali respondendo as perguntas dos senadores, e uma pessoa atrás, que é o jornalista, falando, dizendo, muitas vezes, ditando uma verdade que não é aquela que está sendo dita pelo interrogado. Sempre se imaginou que a verdade era correspondência com a realidade, mas cada vez mais numa sociedade altamente comunicativa, a verdade ela perde essa conotação e passa a ser muito mais uma prevalência de uma retórica que é fruto de uma repetição de determinados sentidos ou de construção de sentidos que é feito no processo comunicativo em sociedade. Então, a primeira questão que eu trago aqui é indagar a respeito desse papel. Qual é o papel, efetivamente, do direito? Tradicionalmente, aprendemos, em introdução, que o direito serve para regular condutas humanas e, além de regular condutas humanas, tem um papel essencial de poda, de limitação de poderes. Essa conceituação, ou essa demarcação do papel e da função do direito, ela é importante para estudarmos a temática da sociedade digital da desinformação e das famosas fake news. É extremamente importante isso. Então, guarde essa lógica, que o direito ele serve para impedir o arbítrio do poder econômico e do poder político, muitas vezes exercido. Além, naturalmente, de regular a vida humana, de estabelecer regras de convivência social para que não haja abuso ou violência de uns integrantes da sociedade em relação a outros, mas, basicamente, o direito ele tem um papel muito importante nessa poda, nessa restrição e limitação dos poderes político e econômico. Além disso, nós temos que partir de uma premissa, e aqui eu vou fazer um resumo muito rápido do momento em que o direito passou a colocar a verdade, esse fenômeno da verdade, em xeque, em que se prevaleceu, no início do século XX, uma ideia da filosofia da linguagem, ali pelos anos 20 do século XX, e depois, chegado ali em meados do século XX, floresceram no direito uma série de teorias comunicativas, muitas teorias comunicativas, e que no Brasil teve um dos grandes autores a defender essa ideia, foi o professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, que entendia que o direito é um processo de comunicação, basicamente comunicação. Não era um conjunto ou um sistema de normas jurídicas. O direito era essencialmente um sistema de comunicações jurídicas. E essas comunicações jurídicas, elas ocorriam exatamente como decisões, como opiniões,
tudo que compunha o processo de construção de sentido e que passava a ter alguma importância decisória na construção do direito, era considerado direito. E isso tem um reflexo muito grande na prática, porque não interessa muito a verdade. O que interessa é o que se diz a respeito daquilo que se entende como verdade. Existe uma diferença muito grande. É um exemplo que eu dei da CPI, é claro nesse sentido. Lá o cidadão diz, desse jeito, quando eu fiz a crítica na Veja, eu estava me referindo à equipe de trabalho do Ministério da Saúde. Aí o jornalista por trás fala, neste momento, o interrogando, o depoente está se contradizendo, dizendo que não estava afirmando a verdade quando falou perante a Veja. Ou seja, ele não estava dizendo isso, mas a interpretação, aquilo que prevalece, aquilo que acaba prevalecendo é essa ideia muito da interpretação, e a interpretação reiterada, muitas vezes, de algo que não corresponde à verdade. Por quê? Porque a verdade, a verdade verdadeira, tal como se imagina existir, ela é inalcançável. Ela só é tocada mediante a linguagem. E se a linguagem se a linguagem ela é de alguma maneira contaminada por algum motivo, é claro que o resultado do processo decisório acaba, de certa forma, dando esses contornos daquilo que se entende como verdade. E essa lógica de que a verdade nunca é a verdade verdadeira, a realidade, a correspondência com a realidade, foi que deu base e sustentáculo às teorias comunicativas. E, portanto, a razão comunicativa, que foi a base do direito até a chegada de um fenômeno essencial na convivência humana hoje, que é a razão algorítmica, que é a lógica algorítmica. Hoje nós vivemos uma sociedade, um mundo digital, governado pelos algoritmos. E o algoritmo, ele não é um mal em si mesmo. O algoritmo, ele é uma necessidade imprescindível para a convivência humana. Você imagine, com milhões de dados, milhões de informações que nós temos, se não existisse um processo de seleção, e os algoritmos, eles muitas vezes servem para isso, para selecionar determinadas informações que mais nos interessem, porque seria impossível se fazer uma pesquisa ou tomar uma decisão baseada numa infinidade de dados cada vez mais crescente, é aquilo que nós chamamos hoje de Big Data. Essa quantidade enorme de dados necessita de mecanismos tecnológicos de filtragem, de seleção, para que o cidadão comum possa praticar algum tipo de ato ou tomar uma decisão. Então, quando você abre, por exemplo, uma plataforma de streaming, do tipo, por exemplo, Netflix, ou qualquer outra, Amazon Prime, ou qualquer outra dessas, evidentemente que existe um algoritmo ali que, à medida que você vai assistindo os filmes de sua predileção, aparecerão mais outros que tenham conexão com aquela informação. O Google também, quando se faz uma pesquisa no Google e se lança lá uma palavra para pesquisa, ele vai levar em consideração tudo aquilo que já foi pesquisado sobre aquilo ali e vai olhar o algoritmo do usuário para saber quais foram as temáticas que o usuário utilizou para ele nortear e conseguir ali orientar qual é a melhor informação a ser dada ao usuário. E isso a gente vê em milhões de situações e necessariamente hoje, cada vez mais, nas plataformas de mensagem instantânea, como, por exemplo, as mais importantes hoje é o Facebook, o Instagram, o Twitter e também, por que não falar, do grande fenômeno hoje do TikTok. Essas 4 plataformas,
digitais, elas utilizam também algoritmos. Muitas vezes você está naquela parte do Reels, que é do Instagram, então você vai ali olhando, passando aquelas páginas e vai vendo determinadas inclinações conforme o seu perfil. Ele analisa o seu perfil e lança aquele conteúdo conforme o seu perfil e a quantidade de vezes que você procura aquele conteúdo. Então, na verdade, o que nós temos aí? Não uma lógica comunicativa, mas uma lógica que eu chamo de lógica algorítmica, cuja decisão ela está exatamente baseada no seu nicho de informação. Ou seja, aquilo que você procura, aquilo que você interessa, é algo que vincula os próximos conteúdos e tudo aquilo que aquela plataforma vai oferecer como produto para você. Esse é um aspecto interessante, que é a essencialidade de se existir, de fato, uma plataforma dessa, um mecanismo de seleção, que é o algoritmo. Por outro lado, a própria concepção do algoritmo cria aquilo que muito se fala hoje, que são as bolhas, os filtros de bolha, ou as bolhas de pensamento, ou as câmaras de eco, que é você ficar absolutamente preso numa determinada espécie de bolha ou de visão de mundo unilateral, sem qualquer visão ou admissão de um processo externo. É interessante porque falamos muito na figura do influenciador digital. É muito comum se falar, olha, nós temos aqui o digital influencer, que é aquela pessoa que tem uma série de seguidores. E em pesquisas que eu tenho feito, normalmente, quando se trata de temáticas políticas, de temáticas sobre concepção de vida, de mudivência, não é sobre estilo de vida, mas sobre opiniões que as pessoas veiculam, se são opiniões políticas de esquerda, de direita, de centro, opiniões em geral, juízos de valor a respeito do mundo que o cerca, necessariamente não temos uma figura de influenciador digital. Não existe. O que existe são pessoas que se conectam por alguma afinidade. Ela já tinha aquele posicionamento político, ela tinha uma concepção de vida, que encontra naquela outra pessoa uma afinidade, é alguém que pensa como ela. E que, evidentemente, ela passa a fazer parte daquele mundo e passa a segui-la. Ou é alguém que quer se tornar aquela pessoa. Admira e quer se tornar aquela pessoa, tem algum tipo de afinidade ou proximidade intelectual. Então, isso faz com que haja não uma influência digital, mas essencialmente uma aproximação digital. O que nós temos é uma aproximação digital e não necessariamente uma influência digital. Esse é um aspecto. O outro é em relação à tecnologia, o impacto que a tecnologia tem gerado e proporcionado na nossa sociedade em termos de... e esse é um aspecto que em pesquisas que eu venho realizando, é muito interessante. Primeiro porque é certo que, no passado, existem dois grandes filósofos do século XX. O primeiro foi Max Horkheim e o outro Herbert Marcuse. Esses dois grandes filósofos constataram um fenômeno muito interessante em relação à tecnologia e o comportamento das pessoas em sociedade. Horkheim, por exemplo, diz isso em 1947, numa obra que foi traduzida para o português, Eclipse da Razão, em que ele afirma que, na verdade, a tecnologia era uma apatia. A tecnologia, naturalmente, ela cria uma situação em que as pessoas perdem o desejo de criticar e de opinar. O mesmo pensamento
é apresentado por Marcuse, o grande filósofo Marcuse, em que ele chega a dizer o seguinte, que a tecnologia faz com que as pessoas tenham acesso a determinados padrões de vida que levam a elas próprias a não buscarem o exercício de determinados direitos, ou mesmo de liberdades, não cultuar liberdades. Para que eu vou buscar liberdade se a tecnologia, por si só, já proporciona um grande nível de felicidade, de alegria e de concretização? E esse é um aspecto que eu considero dos mais relevantes no mundo atual. É que as plataformas das redes sociais digitais, em especial Instagram, Twitter e o TikTok, esses três em particular, se constituem verdadeiros modelos de negócio. Verdadeiros modelos de negócio que, para uma sociedade que apresenta dificuldades econômicas, dificuldades de inserção das pessoas no mercado de trabalho, altíssimo desemprego na faixa mais jovem da sociedade, de uma determinada sociedade, naturalmente seduz aquela pessoa a abraçar aquela rede social. Recentemente, inclusive, a TikTok oferecia dinheiro para quem conseguisse mais adeptos a essa plataforma. Tantos amigos, você ganhava um determinado valor. As outras plataformas não fazem isso, mas se vocês observarem, as pessoas vendem o seu estilo de vida nas redes sociais, por exemplo, o Instagram. No Instagram você vende o seu estilo de vida, ali você pode ganhar dinheiro, porque você passa a ter uma quantidade razoável de seguidores e, portanto, passa a fazer marketing, é uma propaganda, na verdade, você passa a consumir determinados produtos, indicar aqueles produtos. Se é um modelo de negócio, é claro que uma pessoa dessa que está ganhando dinheiro numa plataforma dessa, ela jamais vai criticar qualquer direcionamento, qualquer utilização indevida de um algoritmo, qualquer viés ideológico que possivelmente uma plataforma pode apresentar, qualquer prática discriminatória que uma plataforma dessa pode imaginar, ou mesmo, que é o tema da nossa exposição, a própria liberdade de expressão. Aliás, a liberdade de expressão não é um tema novo. Desde quando temos e vivemos em sociedade, a liberdade de expressão, expressar o próprio pensamento, exteriorizar o que sente, sempre foi alvo de perseguição, de silenciamento, de opressão, de intimidação, de ameaça. Basta citar alguns exemplos que podemos capturar rapidamente da história. Um grande filósofo da Grécia Antiga, Sócrates, foi levado a julgamento e foi condenado à morte, a tomar cicuta, porque exerceu a sua liberdade de expressão. É claro que o contexto político-social que se vivia naquela época, sobretudo entre os anos 401 e 410 a.C., porque o julgamento e a condenação dele foi no ano 399 a.C., neste momento havia uma questão muito complexa. Quem era Sócrates? É muito comum, inclusive, se falar que Sócrates era uma pessoa muito humilde, porque ele é autor daquela famosa frase de que só sei que nada sei, e isso demonstra que Sócrates era extremamente humilde. É um equívoco. Ao contrário, Sócrates ele não era uma pessoa humilde.
Sócrates era uma pessoa arrogante, inclusive no julgamento no tribunal, ele entra com uma soberba muito grande, e ele, em razão dessa soberba, ele passa a ser ali hostilizado, gera uma antipatia com os julgadores do tribunal. Inclusive, um grande autor, jornalista inglês, que tem um livro traduzido para o português, chamado O Julgamento de Sócrates, que é o jornalista F. Stone, ele fala que, basicamente, Sócrates foi condenado, o filósofo Sócrates foi condenado por 2 motivos. O primeiro era porque ele era contrário à democracia, ele não acreditava na democracia, ele dizia que as pessoas do povo não poderiam emitir decisões políticas, decidir sobre o destino de Atenas, e somente os sábios, os filósofos, que tinham efetivamente condições de efetivamente emitir decisões políticas, decidir o destino da cidade-estado Atenas. E ele ironizava, ele criticava muito esse modelo democrático em que várias camadas da sociedade, de pessoas ricas e pobres, tinham poder de voz e de voto para decidir os destinos de Atenas. E, coincidentemente, o que aconteceu? Entre os anos de 401 e 410 a.C., houve 2 ditaduras, 2 autocracias na cidade de Atenas. E Sócrates silenciou. Sócrates, ele não se insurgiu contra esse modelo de autocracia, e quando a democracia foi restabelecida em Atenas, os acusadores de Sócrates disseram que, além de corromper os jovens, porque Sócrates provocava exatamente uma inquietação filosófica nos jovens, era aquela pessoa questionadora, ele foi conivente com a ditadura. E se foi conivente com a autocracia, ele não tinha um bom conceito na sociedade. É claro que todas as manifestações de Sócrates estavam ao abrigo, estavam cobertas pela liberdade de expressão, mas isso ele não invocou em sua defesa. A defesa de Sócrates, à época, na Grécia, não existia a figura do advogado, tal como é conhecido no conceito moderno. Era por isso que os gregos estudavam retórica. A retórica era fundamental no estudo dos gregos, porque os próprios acusados, as próprias partes, os próprios cidadãos atenienses tinham que desenvolver uma capacidade de convencimento, tanto para participarem da Assembleia, que era composta por 500 membros, como também para propor demandas ou mesmo para se defender perante os tribunais, porque advogado não havia. Essa concepção de advogado, ela é ligada exatamente ao direito romano e não ao direito grego. Então, o primeiro julgamento, portanto, em que houve esse amesqueamento da liberdade de expressão foi o julgamento de Sócrates, em que ele foi condenado pelo pensamento. Depois nós tivemos o julgamento de Jesus Cristo também, em que basicamente foi condenado por suas ideias. Nós temos caminhando mais, correndo mais, porque não há tempo nessa exposição de fazer toda uma trajetória sobre momentos da história em que a liberdade de expressão foi simplesmente amesquinhada, falseada e vulnerada. Nós tivemos pessoas, grandes filósofos e pensadores da época do Renascimento, ou na época, na Idade Moderna, em que, efetivamente, tiveram que utilizar pseudônimos, como foi o caso de Giordano Bruno, John Locke, foi o caso de Voltaire, e tantos outros pensadores da filosofia política que tiveram que omitir os seus respectivos nomes. Escreveram obras extraordinárias,
obras que revolucionaram a civilização mundial, sobretudo a ocidental, mas que não apresentavam o próprio nome. Aliás, esse é um aspecto muito curioso hoje, atualmente. Recentemente me chamou muito a atenção um professor da Universidade de São Paulo, que escreveu um artigo fazendo uma crítica ao comportamento dos estudantes universitários, sobretudo na pós-graduação, em que ele, ao final, ele diz, olha, eu estou aqui utilizando um pseudônimo porque eu não tenho coragem, simplesmente, de dizer quem eu sou, porque eu vou ser devastado, destruído pelas redes sociais. E hoje é a tônica. As pessoas vivem amedrontadas com aquilo que se fala. Hoje existe um processo de silenciamento nos grupos e nas redes sociais de uma maneira geral. Quem aqui, por exemplo, já não deixou de se manifestar dentro de um grupo de WhatsApp quando gostaria de fazê-lo, mas preferiu silenciar para evitar um desgaste ainda muito maior, seja com amigos, seja com familiares, e o próximo ano ele promete bastante. Com a disputa eleitoral, praticamente teremos um fratricídio no ambiente das redes sociais, uma disputa muito aguerrida. Quando se trata de disputa eleitoral, é claro que já há um trabalho muito grande nesse sentido. Então, falamos sobre o papel do direito, falamos sobre essa lógica algorítmica que governa hoje a nossa vida. Falta um outro ponto, que é exatamente a questão do conceito de notícias falsas. Qual é a relevância para o direito esse aspecto? Veja o seguinte, existe sempre uma preocupação da sociedade em geral para que prevaleça a verdade. Até um grande filósofo italiano, Umberto Eco, ele faz uma diferença muito grande entre dizer o falso e mentir. Existe uma diferença filosófica nesses dois conceitos. Enquanto dizer o falso não tem um componente ético, é como se, por exemplo, alguém... É exatamente quando se dizia que a Terra era quadrada, ou a Terra, o Sol girava em torno da Terra, que é o contrário, a Terra é que gira em torno do Sol. Naquela época em que se defendia determinados conceitos da ciência, e que depois esses conceitos eles são absolutamente dados pelo desenvolvimento da própria ciência, isso nós estamos tratando não de uma mentira. Isso não é mentira, é dizer o falso. Então, dizer o falso não tem um componente ético, diferentemente de mentir. De mentir, sim, é um juízo valorativo absolutamente ligado à ética. Então, se alguém sabe qual é o fato, mas altera esse fato, seja porque os elementos do fato, ou altera, ou emite um juízo valorativo sobre esse fato, que está completamente contrário a esse fato, estamos diante do campo da mentira. Então, existe uma diferença. Mais do que isso, esse tema ele não é tão simples como se possa imaginar. A própria conceituação do que é notícia falsa, fake news, é muito problemática. Por quê? Porque a falsidade de uma informação, de uma notícia, ela pode ser não apenas do conteúdo, mas ela decorrer do contexto, ela decorrer do tempo. A notícia ela é verdadeira, mas ela é destemporalizada. Ela se refere ao tempo passado. É um vídeo que foi produzido há 2, 3 anos, mas que foi reproduzido agora como se tivesse sido feito na atualidade, mas ele é um vídeo passado. Isso é uma notícia falsa? É, porque ela é uma notícia destemporalizada, descontextualizada. Então, existe uma variação muito grande. E, muitas vezes, o que existe não é uma verdade ali nítida,
ou uma mentira também clara. Existe uma meia-verdade, uma mentira que ela é, digamos, de 10%, de 90%, mas existe um fundo de verdade. Então, a própria conceituação do que é notícia falsa não é tão simples como se possa imaginar. É daí porque a comunidade internacional, abraçada pela justiça eleitoral, passou a conceituar desinformação, utilizar essa expressão desinformação e, portanto, falar em campanhas de desinformação. Ora, esse eufemismo ou essa troca retórica das palavras, muitas vezes ela não resolve o problema. Por quê? Porque, de qualquer maneira, estamos lidando com falsidade. A grande questão que, para o direito, é de maior relevância é saber o quê? Se o direito precisa interferir em qualquer manifestação de mentira ou de falsidade. Esse é o grande aspecto que devemos considerar. Se mesmo uma mentira que seja veiculada para outra pessoa, será que é importante o direito ali interferir e, portanto, restringir a liberdade de expressão? Esse é o ponto. Porque diante de uma sociedade digital profundamente desinformada, e é interessante esse paradoxo, quanto mais informação, mais desinformação. Mais se produz desinformação. A sociedade, ela, cada vez mais, ela busca essa desinformação e, muitas vezes, essa desinformação, ela está a serviço e no interesse de determinados interesses. E é este ponto que o direito deve se preocupar. O direito não deve se preocupar com o fato, por exemplo, de um jornalista ou de um colunista falar sobre uma determinada pessoa, que ela é assim, é assado, que está fazendo isso ou deixando de fazer isso. O que o direito tem que se preocupar, e essa demarcação me parece a mais adequada, é em que medida essas campanhas de desinformação, a veiculação de notícias falsas, de fake news, está sendo orquestrado, está sendo trabalhado para atender interesses políticos e interesses econômicos. Por quê? Porque o direito, ele serve, se presta a podar, a limitar poderes políticos ou econômicos. Na medida em que está se orquestrando uma falsidade com o objetivo de se ganhar politicamente algo, de se desestruturar politicamente alguma instituição, aí sim o direito passa a se preocupar com esse tipo de situação. E quando o objetivo é nitidamente ali um proveito econômico, como a gente vê hoje, cada vez mais, com a escravização. Eu gosto muito dessa comparação. Veja o seguinte, na sociedade lá industrial, nós tínhamos a máquina, nós tínhamos a tecnologia industrial, a máquina que escravizava o homem. E escravizava por quê? Porque o homem, ele era submetido a condições, muitas vezes, desumanas de trabalho, ganhava-se uma remuneração, como sempre ganhou, na condição de empregado subordinado, escravizado, e que ele estava vinculado ao interesse do capital. O capital industrial era aquele que se enriquecia com a exploração do trabalho humano. Mudamos esse foco na sociedade digital. É como diz o filósofo coreano, radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, em que hoje a escravidão ela é mais sofisticada. Ela vende uma ilusão na sociedade digital. Ela diz para você o seguinte, olha, você agora, você tem a sua conta no Instagram, você tem liberdade, você não tem um empregador, você não tem um capital que esteja acima de você,
impondo que você trabalhe assim ou assado. Ninguém manda em você. Você é o seu próprio chefe. Mas qual é o preço que se paga de ser o próprio chefe? É da uberização da sua própria vida. Na sociedade digital, todo o nosso tempo ele é dedicado, isso Byung-Chul Han diz, a mobilidade do smartphone faz com que você esteja 100% conectado ao seu trabalho. Você respira trabalho. Você não consegue se desvencilhar do trabalho porque o trabalho é a sua vida, diferentemente do passado na sociedade industrial. Na sociedade industrial, você trabalhava muito, mas aí, quando saía da indústria, da empresa, ficava ali isolado, ficava absolutamente distante. Mas agora não. Mas o que nós temos agora é exatamente uma escravidão, que ela é uma escravidão tecnológica, digital, em que você, o tempo todo, precisa interagir. A interatividade, ela é essencial à sobrevivência humana. E essa interatividade faz com que haja uma maior quantidade de atritos. No passado, muitas vezes, as opiniões pessoais, elas não eram veiculadas com esse grau de interatividade que nós temos hoje. Hoje, a pessoa está aqui com o seu smartphone numa determinada plataforma digital, o que vem na cabeça daquela pessoa, ela digita ali ou posta. Isso gera o quê? Isso gera, naturalmente, atritos, gera conflitos, litigiosidade no ambiente das redes sociais e, muitas vezes, desinformação. Desinformação, numa sociedade da desinformação, o que importa o direito cuidar é quando ela atenta contra aspectos políticos e econômicos essenciais de uma sociedade. Se é uma falsidade, uma notícia ou uma desinformação sem esse objetivo orquestrado, isso tem que ser protegido pela liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão prevalece nessa situação. A liberdade de expressão, ela só deve ser mitigada, só deve ser restringida ou limitada numa situação em que, efetivamente, haja um propósito ali de ganho político e econômico de maneira insuportável pela própria sociedade. Então, uma sociedade tal como nós vivemos hoje, em que, de fato, há cada vez mais uma polarização, e a polarização ela decorre essencialmente não da posição das pessoas, mas decorre da própria lógica algorítmica das plataformas digitais. É uma decorrência lógica. Quem conhece a força de um algoritmo, a capacidade do desenvolvimento de um algoritmo, sabe que a tendência a criar ilhas isoladas de pensamento é aquilo que faz parte da própria lógica algoritmo. Daí porque eu concluo, professor Tiago, no sentido de que cada vez mais precisamos, de fato, demarcar com linhas fortes o que se entende, o que se deve entender por fake news, essencialmente aquilo que interessa o direito a tocar, e tudo mais, aquilo que efetivamente não tenha grande repercussão, seja protegido e abrigado pela liberdade de expressão. Porque nessa sociedade, hoje, devemos ter muito cuidado com a possibilidade de manipulação de informações e, eventualmente, de notícias que são veiculadas. Então, gostaria de agradecer mais uma vez ao convite. Estou aqui à disposição para debates ou questionamentos que possam se fazer. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, doutor Carlos Wagner. Eu tento também, fiquei aqui pensando um monte de coisa enquanto o senhor falava. Eu tento também construir uma pesquisa que vai falar da verdade, especificamente eu vou trabalhar na memória do direito. E
como eu sei também a fonte que o senhor bebe, então eu fico vendo essas construções da realidade, né, a construção da verdade, desde a construção da filosofia, aí vem a ideia de Foster, vem a ideia de Luma, aí vem Rafael também, e a gente começa a repensar muita coisa, sem dúvida, são apontamentos bem instigantes, bem necessários, inclusive urgentes ao direito, principalmente como o senhor falou, né, na atual fase da sociedade e pela quantidade de coisas que tem acontecido, a quantidade de debates que tem acontecido, né, e a quantidade de situações também que isso tem gerado na sociedade, no processo de comunicação e de forma muito forte, né, de forma muito forte na condução da democracia, né, e vários sistemas do sistema social. Estava até recordando aqui numa perspectiva, mas na perspectiva também que tem uma certa relação, né, que vai também tanto para o direito, né, que nas últimas semanas, pelo menos assim, aqui na Paraíba tem vários casos relacionados, né, com essa relação de algoritmos, com uma série de coisas. Uma criança de 9 anos aqui em João Pessoa, na última semana, ela caiu do 22º andar, e propósito após, né, os pais terem tomado o celular, porque ela já estava num nível de vício, de relação tão forte, né, com essa ferramenta, e ela não aguentou e decidiu pular, né, assim, vamos dizer assim, mas que estão investigando que tem uma série de relações do processo de comunicação desses algoritmos também, né, com pessoas, com outras crianças, com outros adolescentes, que estimulam a ideia do suicídio e estimulam outras práticas também. Mas muito forte, e depois o próprio efeito também, né, na última eleição, mas não só na última eleição, mas também durante o governo, né, durante os governos, o que vem acontecendo agora na perspectiva pandêmica, e eu acredito que as provocações do senhor vão gerar várias observações, tá? Eu vou abrir aqui com prioridade hierárquica, respeitando todo mundo aqui, os professores, e vamos fazer o seguinte, já estou vendo aqui algumas manifestações, vamos abrir aqui para quem quiser realizar uma pergunta, fazer um comentário, também pelo microfone, né? Até peço até que pelo microfone, porque como o sistema pandêmico tem nos colocado muito para a lei, então às vezes até a fala mesmo por microfone, ligar a câmera, ajuda muito. Eu vou abrir aqui para os professores. Você deseja recepcionar aqui a professora Aurélia, que chegou, o professor Gustavo já estava aí, o professor Tiago, que eu vi que também estava por aí, o professor Alfredo, que acabou de chegar agora, o professor Carlos Wagner. Está por aqui também. Mas queria abrir, tá? Acho que o professor Hilailson está aqui. Quer falar, professor Hilailson? É isso? Fique à vontade. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, falar algo, fazer algum comentário, coloca aqui no bate-papo. Depois dos professores, a gente vai abrir aqui pela inscrição, pela sequência, tá bom? Professor Hilailson. Primeiramente, quero parabenizar o professor Carlos Wagner. Lembro-me dele como docente da UFRN, né, da onde eu fui egresso, e não era para menos o nível da intelectualidade e a apresentação do professor já seria, por si só, sinônimo de sucesso, como foi a palestra a qual ele nos presenteou. Quero parabenizar, aliás, quero confraternizar aqui aos discentes que estão chegando no curso, né? Desejar uma boa estadia no nosso curso, que possamos trabalharmos não só com a turma do P1, a turma do P2, a turma do P4, possamos trabalhar o direito dentro das perspectivas às quais o mundo contemporâneo nos desafia. Mas, professor Carlos, na palavra do senhor, achei bem interessante a questão da verdade, né? A verdade Foucaultiana, lá da Collège de France, né? da ordem do discurso, e alguma coisa me inquietou nessa palestra,
Primeiramente, a questão da liberdade de expressão, porque nós tínhamos uma vivência anterior de que a liberdade de expressão era tolhida pelo Estado, o Estado ditador, o Estado varguista, o Estado da ditadura militar. O Brasil teve uma sequência enorme de tolhimento de liberdade de expressão imposta pelo Estado. E o que nos parece hoje é que nós estamos tendo um tolhimento de liberdade de expressão, mas não imposto exclusivamente pelo Estado, e sim através de mídias sociais, com a cultura do cancelamento, com as imposições de beleza, com as imposições de condutas que a própria comunidade, essas redes sociais impõem à sociedade e criando falsas verdades, né? Como se existisse uma verdade social a qual eu deveria me encaixar, me implementar, me enquadrar, me tipificar dentro dessa perspectiva. E aí surge a minha pergunta, né? Como pensador do direito, eterno estudante do direito, até que ponto o direito ele pode intervir dentro dessa ótica de implementação de um padrão cultural, um padrão sociológico baseado em mídias sociais, até que ponto o Estado vai interferir na convivência social, na individualidade do ser humano, mediante essa perspectiva de rede social. E, ato contínuo, aproveito para perguntar também como o Estado juiz, ele pensa no tocante à implementação de normas para redes sociais, informações sociais pessoais, como os blogs, que a gente vê uma certa, uma maior implementação de normas para blogs, em contrapartida de sites de empresas como Veja, como Isto É, como Época, Carta Capital, que observamos que, infelizmente, no Brasil, por trás de tudo isso, sempre há um interesse econômico, um interesse político, que vai tentar, de uma forma ou de outra, tentar implementar a sua ideia, né, dentro da sua perspectiva para o leitor. Então, minhas perguntas eram basicamente essas, né? Professor Carlos, professor. Oi. O senhor prefere responder um a um ou a gente faz por bloco? Eu acho melhor um a um, porque essa pergunta aí já foi altamente complexa. Fica à vontade. Fica à vontade. Depois, irmão Aurélia, professor Gustavo. Certo, obrigado. Eu agradeço imensamente a pergunta e veja assim, o direito pode fazer muito pouco. Na verdade, a gente vive hoje uma sociedade em que o direito, ele, por incrível que possa parecer, no mundo tecnológico, da tecnologia digital, o protagonismo dele fica um pouco a desejar. Talvez a gente precise redesenhar o direito e o seu papel efetivo diante dessa nossa nova sociedade. Por quê? Veja o seguinte, alguns aspectos que podem apontar para o enfraquecimento do direito frente à tecnologia. Eu vou dar alguns exemplos para você. Primeiro, nós tivemos uma série de alterações na nossa legislação, portanto, no direito, nos últimos 20, 30 anos, mas as implementações tecnológicas realizadas, sobretudo no processo judicial eletrônico, foram muito mais efetivas do que qualquer alteração normativa que tivemos. Em termos de celeridade processual, o processo eletrônico proporcionou muito mais celeridade do que qualquer alteração normativa que tivemos nos últimos 20 anos. E aí eu estou falando desde as reformas do Código de Processo Civil a partir de 94 até o novo Código de Processo Civil agora de 2015. No processo penal, da mesma forma. Tudo aquilo que conseguimos de avançar em termos de entrega de prestação jurisdicional podem ser creditados muito mais à tecnologia. Segundo exemplo, hoje as pessoas têm muito mais receio e medo de serem expulsas do YouTube,
das redes sociais, do cancelamento, do que um julgamento criminal pelo Estado juiz. É muito pior você ser cancelado do que você ser condenado com sentença transitada em julgado pelo Poder Judiciário. Aliás, às vezes, se você é condenado pelo Estado, mas você é ovacionado pelas redes sociais, então você está na felicidade. Isso é a plenitude da felicidade, é você ser ovacionado pelas redes sociais. Outro aspecto, terceiro exemplo, algumas pessoas estão... Isso aconteceu, por exemplo, com o presidente, ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi excluído do Twitter. Nós tivemos uma médica infectologista aqui do Rio Grande do Norte, que foi excluída do YouTube. E veja que essa exclusão, ela é muito agressiva, porque ela atenta contra a nossa liberdade de expressão. Ela é um ataque frontal. E quem é que fez isso? Fez uma plataforma digital. A plataforma digital, com base no algoritmo, porque quando ocorre essa exclusão, veja o seguinte, o processo decisório não foi juízes e pessoas que se sentaram e disseram assim, não, esse vídeo aqui, ele realmente é um absurdo, isso aqui é desinformação, então eu vou excluir. Não, os vídeos do YouTube, eles são excluídos com base numa lógica algorítmica. E é isso que a gente tem que ter em mente, ou seja, como é que o direito vai conseguir fazer face a essa lógica algorítmica em que as pessoas estão seduzidas, estão entregues ao fascínio que é a rede social, porque nada mais inteligente do que Mark Zuckerberg e todos os grandes executivos das Big Techs, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, do que oferecer dinheiro às pessoas. E veja que as pessoas, elas trocam os seus direitos fundamentais, as suas liberdades públicas, por migalhas de dinheiro, por migalhas de exibicionismo, porque nada melhor hoje do que se exibir, mostrar que você é o máximo na rede social, porque a rede social é uma edição da nossa vida. A nossa vida, ela é cruel, ela é dura, ela é difícil, ela é sacrificante, mas nas redes sociais ela é linda, ela é bela, ela é sedutora, ela é algo que é extraordinário. Como é que o direito vai penetrar nisso? Como é que o direito vai chegar para o cidadão comum? Olha, veja aí que eu acredito que esse algoritmo está induzindo equivocadamente o seu pensamento, está influenciando negativamente o seu pensamento. Então, é muito difícil. Eu acredito que o direito precisa, professor, ser redesenhado, e esse é o nosso papel, como pesquisadores. E é por isso que eu estou me debruçando tanto em conhecer este grande artefato da tecnologia digital de hoje, que é o algoritmo. De que maneira nós podemos limitar o poder do algoritmo, de que maneira nós podemos adestrá-lo, a ponto dele estar a serviço do indivíduo, do homem e da mulher, e não o contrário. Mas ainda temos que correr muito. Estamos ainda muito distante do que o direito ainda pode produzir em termos de uma nova, de construção de sentido. Na verdade, o professor Tiago falou uma coisa que eu acredito muito na teoria do professor Luma, de que o direito é um grande produtor de sentido. Então, ele precisa produzir esse sentido, uma nova conceituação, uma nova estruturação jurídica, e essa estruturação jurídica ela está diretamente relacionada ao quê? Não mais a um sistema de normas. Eu acredito que aquele modelo do direito como sistema de normas, ele está superado. O seu direito não pode mais ser visto como um sistema de normas e que a norma vai governar. Não, eu acredito que o direito tem que evoluir para um sistema comunicativo em que ele vai interagir com esse mundo tecnológico como se fosse uma parceria público-privada. O direito público interagindo com a tecnologia privada e criando, sim, uma normatividade, uma juridicidade em que haja essa interligação. Aliás, é onde eu pretendo desenvolver todo o meu pensamento nos próximos anos, criando essas novas fórmulas de parceria pública-privada do direito.
Muito bem. Irmã Aurélia, tem levantado aqui a mãozinha. Boa noite, professor Carlos Wagner. Boa noite. Primeiramente, Satisfação, irmã Aurélia. toda nossa. Primeiramente, parabenizá-lo pela excelente explanação que me satisfez bastante, e por isso saudar de uma forma especial, aplaudindo o nosso coordenador, o professor Tiago Leite, de poder proporcionar para nosso curso de Direito esse nível de reflexão que sai do círculo da irracionalidade. Um risco muito grande para o ambiente universitário é de se tornar um mero refém repetidor do que está na onda de uma sociedade pautada no nível de irracionalidade da qual nossa sociedade se tornou vítima, né? E aqui eu recordo o professor da Universidade de Tel Aviv, o Yuval Harari, na sua obra 21 lições para o século XXI, que parece até ter profetizado esses dois grandes problemas que nós estamos vivendo, que é a onda de uma espécie de guerra bacteriológica e a sociedade da desinformação, a guerra de linguagem, a guerra de comunicação, em que ali mesmo ele já dizia da necessidade da filosofia, neste tempo mais do que em qualquer outro. Então, quando se declarava a morte da filosofia pela renúncia da metafísica, toda essa base essencial da filosofia nas iniciais. Então, fiquei vendo isso na sua fala, né? Você coloca bases filosóficas para discutir o tema, isso muito me agrada. Então, eu queria simplesmente fazer assim uma consideração da sua fala, quando eu até escrevi aqui para ser mais objetiva. Professor, então podemos falar de um império de poder da comunicação e de quem detém o poder sobre ela? Nesse contexto, a sociedade continua refém de quem detém o poder da mídia, inclusive o judiciário. Afinal, quem manipula quem? O judiciário sobre a mídia ou a mídia sobre o judiciário? Ou há um plano, um pacto entre esses dois poderes? Isso considerando a mídia como um quarto poder. Obrigada. Professor Carlos, a irmã Aurélia, Oi. só quero salientar que a irmã Aurélia é o nosso posto de gentileza e sapiência, viu? Estou aguardando essa resposta da provocação dela. Não, deu para observar, uma grande filósofa aí da faculdade, Santa Terezinha, maravilha. Muito interessante sua pergunta, irmã Aurélia. Veja o seguinte, nós tínhamos essa ideia de que a mídia, a imprensa, ela se constituiria no quarto poder. E nesse quarto poder estaria influenciando decisivamente a sociedade, mas o que eu percebo hoje é que esse poder da comunicação, ele não está mais centralizado. E um exemplo mais eloquente disso é a Rede Globo de televisão. E os outros canais, grupos televisivos de canal aberto. Então, o que nós temos hoje, nessa sociedade digital, em que as pessoas elas são guiadas cegamente. Eu gosto muito do livro de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, em que existe uma passagem em que a esposa do médico ela não fica cega. Todas as pessoas lá daquela sociedade, elas ficam cegas, e somente a esposa do médico, oftalmologista, é que não fica cega. E quando eles conseguem sair do manicômio em que eles estavam lá presos,
ela diz para ele, olha, aqui não existem mais cegos inocentes. Agora, existem cegos cruéis, porque ali mostra, naquele livro, que uns começam a destruir a vida dos outros. Então, a sociedade, ela passa a ser altamente deletéria uns com os outros. E nessa passagem, ela diz assim, eu preferia, a mulher do médico que via, que enxergava, dizia, eu preferia não ver aquilo que estou vendo, porque é tão triste aquilo que estou vendo que eu preferia ser cega como você o é. Ou seja, o que é que nós estamos vivendo hoje? De fato, uma sociedade que esse poder, que antes era centralizado na figura da mídia, da imprensa, totalmente pulverizado. Todo mundo tem seu poder. Porque antes havia uma filtragem. Humberto Eco diz o seguinte, que antes, às vezes, a pessoa tinha uma opinião pessoal, mas ela chegava num bar e dizia, às vezes, aquelas coisas e ficava aquela notícia no bar. Hoje, não. Ela posta a informação, ela se comunica, ela manda mensagem para as grandes autoridades e personalidades do poder judiciário, do poder político, dos poderes estatais, dos poderes empresariais. Veja que quando a dona do Magazine Luiza, a própria Luiza, fez um programa de trainee para pessoas que tinham que eram na linguagem hoje, eu tenho que falar dessa forma, eu peço até licença para dizê-lo, pessoas pretas, que não se pode falar em pessoas negras, né, na concepção atual. Eu me recordo que ela foi bombardeada. Ela, pessoalmente, como empresária, ela foi bombardeada nas redes sociais porque tinha adotado uma política de trainee que não representava uma efetiva inclusão e combate ao racismo estruturante, de que fala, por exemplo, o grande Itamar Vieira Júnior, que escreveu uma obra fabulosa, chamada Torto Arado, que eu indico para vocês, jovens alunos, fazer essa leitura. É muito importante que o aluno do curso de Direito tenha a oportunidade de ler uma obra que vai se tornar um dos grandes clássicos da literatura brasileira, chamado Torto Arado, e que fala exatamente sobre esse racismo estruturante. E essa mídia, ela pulverizada, termina manipulando, de fato, a sociedade, não de uma maneira profissionalizada, mas da opinião, que a opinião se transforma em verdade pela repetição, pela reiteração. Ora, se eu estou vendo, se eu estou recebendo um vídeo, é assim que funciona hoje, se eu estou recebendo um vídeo de várias fontes pelo WhatsApp, é porque aquela informação só pode ser verdadeira. Só pode ser verdadeira. Se eu estou recebendo de 4, 5, 10, 20, 30 grupos ou de pessoas um determinado vídeo, uma determinada informação, é porque só pode ser verdade. E aquilo que originariamente pode ser falso se transforma em verdade pela repetição. E quem faz isso? Não é a imprensa mais centralizada nas grandes figuras, né, nos grandes grupos de imprensa escrita ou imprensa televisionada. Não. É a massa de pessoas que são manipuladas, muitas vezes, a interesses. Porque quando as pessoas se reúnem buscando um determinado objetivo, o grande desafio é descobrir quem está por trás daquilo ali. Ali está para atender um interesse político, está ali por trás o interesse econômico, ali está por trás o interesse de um grande conglomerado empresarial. O que está ali a serviço? Então, essa é a pergunta que devemos fazer. Então, aquela visão que nós tínhamos da imprensa tradicional como quarto poder, hoje perdeu um pouco desse sentido, e em substituição a gente tem uma nova força, que é exatamente essa força capilarizada, pulverizada, de todas as pessoas que se reúnem em determinados grupos para produzir sentido, produzir, muitas vezes, falsidades, desinformação, ou engajamentos em determinados sentidos.
Muito bem, professor Gustavo, e está aberto. Quem quiser, levanta a mãozinha. Perfeito, professor. Antes de qualquer coisa, boa noite a todos e a todas. Vocês conseguem me ouvir bem, pessoal? Sim, professor Carlos, muito obrigado pela palestra, por se disponibilizar, conversar conosco hoje. Eu tive um contato com um dos autores que o senhor citou e ele muito me interessa, que é o Horkheimer, e o texto do Horkheimer com o Adorno sobre a indústria cultural. Acho que é um dos pontos que refletem bem o debate que o senhor traz, né? Principalmente no que tange a produção de verdade, porque essa verdade ela é produzida principalmente sob forma de padrões, né? A estética adquire um conceito de verdade produzido pela indústria cultural, a própria verdade adquire um conceito de verdade, né, produzido pela indústria cultural, e não seria diferente o direito, né? O direito consome esse conceito, o dissemina perante o senso comum, do qual todos nós fazemos parte, né, e utilizamos majoritariamente no nosso dia a dia, e isso acaba gerando ou desregulando o nosso um termômetro aí para crítica, né? A gente se torna menos crítico e mais consumidor de informações do que não dá tempo, né? Mesmo porque é muito exaustivo ser crítico nos dias de hoje, não dá tempo, você tem 10 notícias para processar, e se você tentar ser crítico com as 10, as outras 20 que chegam no intervalo de 1 minuto, né, elas vão ficar para o outro dia, e aí é uma coisa impossível. Eu acho que a gente vive um tempo em que a confiança nas pessoas nunca foi uma coisa tão importante, né? Para dizer assim, professor Tiago Leite, eu sei que o professor Tiago Leite só vai me mandar uma coisa verdadeira, assim, então não vou utilizar esse crivo aqui, mas eu já preciso ficar em alerta para determinadas situações. E acaba que, mesmo os colegas, obviamente não o professor Tiago Leite, mas nós mesmos, sem querer, e pelo apuro de tempo que a gente vive, né, o Sócrates, que o senhor bem citou, não precisava se preocupar onde guardava a chave, né, não precisa olhar para os dois lados da rua para não ser atropelado. É todo um contexto de coisas e preocupações que nós não mais temos, né, o privilégio desse ócio que os antigos tinham. Então, queria, na verdade, ouvir um pouco mais do senhor sobre a questão da indústria cultural dentro dessa produção de verdade no que tange, né, aos meios de disseminação da informação nessa era digital que a gente vive. Mais uma vez, agradecer a sua presença, né, a sua disponibilidade e os conhecimentos compartilhados. Dá boa noite a todos os meus queridos e queridas alunos e alunas, né? Então, muito bom revê-los e, mais uma vez, agradeço a disponibilidade. Professor Tiago, professor Carlos. Obrigado, professor Gustavo, pela pergunta. Realmente é uma questão muito interessante, né? Essa parceria aí de Horkheimer com Adorno foi muito interessante, ali na metade do século XX, reflexões que trouxeram exatamente sobre essas e outras questões. E de fato, o entretenimento, e hoje, veja o seguinte, hoje mais do que nunca, as pessoas desejam nas redes sociais, digitais, ver, ouvir coisas agradáveis, coisas que proporcionem entretenimento. De fato, hoje existe uma imposição de ser feliz. Quem não é feliz é porque é um fracassado, e se essa pessoa é fracassada, ela precisa buscar alguma solução já previamente existente e ali vendida. É muito interessante quando você vai visitar, por exemplo, o Instagram, de você ver pessoas vendendo um entretenimento em tudo. Um entretenimento em relação a como se vestir, um entretenimento em relação a série de serviços, e é interessante aqueles 15 segundos, né? Porque hoje a sociedade, você está, às vezes, passando ali no feed, aí
Está passando feed. Se você deixa o microfone aberto no Instagram, você toma um susto, porque às vezes ele precisa vender o seu produto em 15 segundos. Aí ele dá um grito. Você está precisando disso aqui? Você está triste? Você não está feliz? Então siga o meu curso, porque a solução está aqui comigo. Então, um modelo de negócio, de ganhar dinheiro, virou efetivamente uma busca incessante por essa necessidade hoje de que tudo primeiro, trabalho, ou está envolvido ou envolto em trabalho, pela mobilidade dos nossos aparatos tecnológicos, e segundo, essa ditadura de ser feliz. Isso leva, inclusive, àquele filósofo de que já falei agora, que era Byung-Chul Han, falar nessa sociedade do cansaço, né? Todo mundo já está cansado das exigências de ser feliz, de ter uma alta performance, de um alto rendimento, de ser perfeito em tudo, inclusive levando as pessoas a fazerem harmonização facial para buscar a sua perfeição estética, muito parecido com a época grega, em que se enaltecia a beleza estética das pessoas, o aprimoramento genético. A gente vive realmente uma sociedade em que há determinadas exigências, inclusive, recentemente estava assistindo uma entrevista com Luiz Felipe Pondé, e ele dizia que ser triste é um direito também. A pessoa tem que ter o direito de, em determinados momentos, ser triste. Não estamos obrigados a ser felizes sempre, a mostrar essa felicidade, a ostentar essa felicidade. Isso é interessantíssimo, porque isso reflete muito na forma em que nós nos manifestamos na sociedade. As pessoas passam a não querer seguir aquilo que não for entretenimento e cultura. Veja o seguinte: qual foi o aplicativo que mais cresceu na pandemia, se não for o TikTok? O aplicativo do entretenimento, onde as pessoas elas fazem aquelas dancinhas e passam ali a se constituir num estilo de vida. Inclusive, tem até um trio lá de Salgueiro, né? São 3 personagens que eles ficam dançando, né? Etc. e tal, e aquilo ali, eu até fiz uma análise, assim, a sociedade, quanto pior, ser melhor. Então, quanto mais exótico, quanto mais grotesco nós tivermos dentro das redes sociais, mais as pessoas, numa cultura de entretenimento, vão consumir. Então, o consumo ele está intrinsecamente ligado ao grotesco. E isso é uma forma de manipulação. Se vocês perceberem bem, é uma forma de desviar. É a atual política do pão e circo. A atual política do pão e circo é essa que está sendo difundida nas redes sociais e nessas plataformas digitais em que vivemos imersos na necessidade de sermos felizes, de termos uma performance extraordinária, nessa cultura do entretenimento que devemos sempre desfrutar o prazer ao extremo. Se não estivermos desfrutando, gozando o prazer máximo, não estamos vivendo. E a vida é muito rápida. Então, é esse mundo que o profissional do direito, o estudioso do direito, deve estar sempre atento e buscar novas formas de desenho ou de remodelação do próprio direito para, efetivamente, colocarmos o direito no mesmo plano em que a tecnologia se encontra. Acho que a tecnologia hoje ela está muito mais sedutora do que o próprio direito e a gente precisa reequilibrar, criar uma equação algorítmica de maneira que o direito possa ali integrar esse novo formato dessa sociedade digital de hoje. Professor Carlos, deixa eu só fazer a minha pergunta. Está aberta aqui, viu, gente? Falar um pouco sobre verdade, sobre tecnologia.
talvez a ideia dos algoritmos com inteligência artificial no direito. Eu relembrando, né, o Rafael de Jorge sempre fala, o professor Rafael, que, né, o Foster tinha uma passagem interessante, né, que ele sempre afirmava que a verdade era a invenção do mentiroso, né? E a realidade, o Foster sempre trabalhou com isso, né? O que seria a realidade? A realidade seria aquele conjunto de verdades consensuais na sociedade, né? Quando a sociedade traz um consenso, que o Luhmann também trabalha, né? Das verdades, das teses, das criações, então aquilo se torna uma realidade. E eu lendo, inclusive o professor Luciano sempre falou muito que ele trabalhou no pós-doutor, né? O pensamento de Einstein, né, na física, da ideia da relatividade, e eu lendo um livro que, por acaso, encontrei, assim, numa livraria, achei interessante o título, né, Uma Breve História do Tempo, do Steve Hawking, e ele traz uma passagem interessante, que ele explicando, né, o pensamento de Einstein, da física, né, sobre tempo e espaço, na perspectiva da astrofísica, né, ele traz uma ideia interessante dessa construção de verdades, que quando nós olhamos para o céu, né, para as estrelas, nós estamos construindo no presente o universo no passado, né? Por quê? Porque como a velocidade da luz, né, e são distâncias de espaço, de tempo enormes, boa parte das estrelas que nós vemos no céu, nós observamos, né, o brilho no céu, faz parte de uma luz que está há milhares de anos, né, chegando até a nosso astro aqui, nosso planeta Terra, e muitas vezes boa parte daquela luz representa, né, estrelas, astros que não existem mais, né, e aquela imagem chega vai passar milhões de anos chegando até a nossa presença, mas aquilo não existe mais. Então, ele vai fazer, inclusive, uma explicação, né, da luz, e que a gravidade ela pode, né, trazer, por exemplo, redimensionar o percurso da luz, né? Então, quando a luz passa no astro, ela pode mudar o seu sentido. Então, o que nós olhamos para o céu não significa o céu, não significa o universo, né? Significa mais o que era no passado o universo do que é hoje. Então, é uma realidade. E eu comparando com isso, e prestando atenção no que o senhor estava falando, eu quando li isso, a primeira coisa que eu imaginei que era o processo, né? O direito, o processo. Quando o autor, o réu e o juiz olham para o processo, ele está trabalhando o quê? Com algo do passado, mas que trabalha ali naquele presente, né? Então, ele constrói uma verdade de algo do passado, mas ele só tem condições de observar ali naquele momento, né? Ele decide o futuro observando o passado naquele momento. É igual a gente quando olha para o universo, né? Quando olha para o céu, a gente está vendo algo do passado, mas aquela realidade para a gente é naquele momento, naquele presente, né? Do que nós convencionamos que aquilo é o universo. No debate sobre tecnologia e inteligência artificial, como muitos defendem, né, que daqui a pouco as máquinas que vão fazer a jurisprudência, que vão aplicar as decisões judiciais, o que é que o senhor acha nessa perspectiva de construção dessas verdades, né? A máquina tem condições, talvez, no futuro, de estar no papel do julgador, do juiz, ou talvez é algo que a humanidade vai ter que avançar muito e nós não temos condições hoje de tentar trazer uma resposta. Olha, professor Tiago, em relação ao grande pensador Heinz von Foster, né, que foi o grande responsável de fornecer a ideia do observador para Niklas Luhmann. Luhmann não imaginava que o olhar de cada um do observador ele produz sentido e constrói a verdade. Por isso é que Luhmann desenvolveu a ideia da observação de primeira, segunda e terceira ordem. E essa observação ela é muito particular porque é uma noção muito, muito sofisticada, muito interessante, mas ela funciona hoje. Embora tenha sido construída há muitos anos, há mais de 40 anos, mas ela hoje tem uma importância fundamental da gente sempre ter a visão do observador terceira ordem, observar
o pensamento e a postura da segunda ordem, e a segunda ordem também avaliar a primeira ordem. A primeira ordem é aquela decisão, observação de primeira ordem, que é essencial no processo decisório, é aquela pessoa que toma uma decisão qualquer em sociedade. A da segunda ordem é quando o judiciário revê essa observação da primeira ordem, passa a analisar e julgar na primeira ordem. E da terceira ordem é quando se analisa o julgamento do judiciário. Pode ser a doutrina ou pode ser a própria jurisprudência, quando examina outros casos e avalia se aquela decisão ela é mais adequada ou não para apreciar os casos futuros. Por exemplo, quando a gente aplica um precedente judicial, estamos fazendo uma observação de terceira ordem. Uma construção lumaniana, e que é extremamente presente hoje quando se trabalha a ideia de precedente judicial. A sua pergunta ela é sempre inquietante, saber se os algoritmos, os robôs, substituirão os juízes nas decisões. Isso é uma questão que, a meu sentir, ela não depende da tecnologia, ela depende de uma decisão da própria sociedade, saber se é mais interessante contarmos com esse julgamento da inteligência artificial do que o julgamento humano. E por quê? Porque se afirma com muita tranquilidade que jamais o robô poderá substituir o julgador. Eu tenho dúvida quanto a essa afirmação. Depois de ler uma obra chamada O Mundo Sem Trabalho, de um economista da Universidade de Oxford, chamado Daniel Susskind, que eu recomendo a leitura. É um livro que foi lançado em janeiro de 2020, portanto, instantes antes do início da pandemia, em março de 2020, e que rapidamente, em apenas 2 meses, ele foi traduzido para a língua portuguesa, tamanho impacto que esse livro teve na Inglaterra. E, aliás, na comunidade inglesa, de uma maneira geral. Porque ele mostra como a tecnologia poderá impactar a nossa vida e ter reflexo em relação ao mercado de trabalho, e ele fala muito da inteligência artificial, dizendo que os robôs, naquilo que se propõe a fazer, eles são melhores do que os homens. No passado, se queria equiparar o robô à mente humana, mas se verificou que muitas das atividades específicas o robô faz melhor. Ele é mais rápido, ele não dá trabalho, ele não tem férias, ele não adoece, ele pode trabalhar 24 horas por dia, ele é mais veloz, ele pode analisar, e veja que a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, da qual eu faço parte, está desenvolvendo um projeto de tecnologia, de inteligência artificial, que é exatamente a leitura de petições iniciais. Estamos desenvolvendo esse projeto, que é o quê? É um robô que vai ler a petição inicial e já vai automatizar, na verdade não é automatizar, é automação mesmo, porque existe uma diferença entre automatização e automação. Na automação, não existe intervenção humana, nem existe correção humana posteriormente. Na automatização, o ato ele é praticado independentemente da interferência humana, mas ele é corrigido, ele pode ser corrigido posteriormente. Então, o juiz ou o servidor, ele olha, confere se a máquina fez certo. Isso é automatização. Nós estamos desenvolvendo processos de automação judicial, em que toda petição inicial, quando chegar, ela será lida por um robô. E essa leitura que é feita por um robô já vai automaticamente despachar o processo e encaminhar para uma determinada rotina processual. Então, o robô, hoje, está engatinhando. Quem sabe, no futuro, ele vai desenvolver novas habilidades, e é isso que diz Daniel Susskind, em que vai ocorrer o quê? O crescimento desses robôs. Esses robôs, utilizados pelo Poder Judiciário, eles vão se aperfeiçoar. E, quem sabe, muitas vezes, vão analisar tutelas de urgência, quando já houver uma programação, porque hoje, a tecnologia que estamos utilizando na
na Justiça Federal, especificamente em relação a esse projeto, que chama-se Classificação de Petições Iniciais, é um algoritmo de aprendizado de máquina. E dentro da classificação de aprendizado de máquina, existe um algoritmo que é interessante, que ele converte o texto em números. E esses números, eles recebem a pontuação a depender da quantidade de palavras que tem nesse texto. É bem interessante. Quanto mais palavras tiver o texto, mais a pontuação desse algoritmo vai diminuir. Quanto mais rara for a palavra, mais essa pontuação vai aumentar, e isso ele vai fazer uma identificação lá do qual é a circunstância, qual é a causa de pedir, qual é o encaminhamento que vai ser feito em relação a isso. O que eu estou apresentando para você? É um exemplo de inteligência artificial que hoje é um bebê, mas esse bebê, professor Tiago, ele cresce. Ele cresce e se torna um adulto. E a nossa expectativa é que ele, se tornando um adulto, ele possa ganhar um caráter mais autônomo. Então, o que eu acho, na minha opinião? No futuro, sim, teremos modelos de inteligência artificial tão sofisticados, que muitas das tarefas hoje desempenhadas pelos juízes serão desempenhadas por robôs. A sensibilidade, talvez o caráter humano, a humanidade de um juiz, etc. e tal, isso não vai ser fácil um robô alcançar, mas muito das rotinas que o juiz hoje exerce e trabalha, certamente serão sim alcançadas pela inteligência artificial. Eu acredito muito nisso. Tem um certo temor, tem muito receio disso, porque são robôs julgando seres humanos, né? Então, é uma opção. Será que a sociedade quer isso? Ou quer que o juiz, uma pessoa, julgue as outras? Veja que o Tribunal do Júri é um exemplo claro de uma pessoa que está sendo julgada pelos seus pares, que não necessariamente é um julgamento técnico, é um julgamento de pessoas comuns. Ali, o conselho de sentença, que vai julgar se efetivamente aquele crime doloso contra a vida foi ou não, merece ou não a reprimenda do Estado. Então, é mais uma questão de opção do que propriamente de tecnologia, na minha opinião. Muito bem, muito bem. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Algum dos nossos discentes? Fazer algum comentário? Então, professor Carlos Wagner, então, obrigado. Já vai completar aí 2 horas de atividade. Obrigado pela disponibilidade, pela participação. Como eu estou dizendo a todos que estão participando em nossas atividades virtuais, espero que breve essa pandemia possa nos oportunizar uma ida a Caicó para debater junto com nossos queridos discentes, nossos docentes, né? Pessoalmente, com a proximidade de todas essas observações. Que bom que nós temos nosso sistema de internet e tecnologia que já estava aí, como dizia o professor Cláudio Lucena, né? Só que a gente não utilizava, mas que possibilita esse contato, né, num período tão difícil como esse. Mas a gente espera que, mais do que tudo, a gente sabe do que o contato, né, o calor humano, o sorriso, esse direito de ser feliz normalmente sem redes sociais, como bem expôs o senhor, como é importante e é fundamental, né, para todos nós. Então, eu queria agradecer aqui, em nome de todos, da Faculdade Católica Santa Terezinha, pela excelente aula magna de hoje e um momento tão rico de aprendizado que foi esse momento. Professor Tiago, eu gostaria de, em seu nome, como coordenador do curso de Direito da Faculdade Católica Santa Terezinha, agradecer o convite, agradecer todas as perguntas que foram formuladas, agradecer a presença maciça dos alunos da faculdade, né, que é uma honra, uma alegria muito grande. Espero um dia ter a oportunidade de retornar, mas presencialmente, e compartilhar com vocês, né, os conhecimentos e desenvolver de maneira científica
Como você sempre se propôs a fazer, eu conheço a sua trajetória, a sua seriedade, a sua competência e inteligência. Então, acredito que o curso de Direito da faculdade está sendo muito bem conduzido e fiquei muito feliz de saber que você está à frente da coordenação, porque eu sei que esse curso, sob a sua coordenação, está sendo desenvolvido de maneira brilhante. E eu finalizo exatamente essa minha participação fazendo esse elogio que não é gratuito, é um elogio sincero do seu trabalho, da sua competência, porque todos os discípulos do meu grande amigo Luciano Nascimento são brilhantes, e você não foge a essa regra. Eu gostaria de cumprimentar também a irmã Aurélia e todos que compõem a comunidade eclesiástica da faculdade, aos queridos alunos e alunas, por esta oportunidade realmente incrível que vocês me proporcionaram. É uma forma de voltar a Caicó, gostinho de Caicó, de ter esse gosto de retornar a uma cidade que, para mim, eu sempre guardo com muito carinho. Não apenas por ser a minha cidade natal, mas por ser exatamente uma cidade que eu amo e tenho um imenso prazer e orgulho. E eu sempre digo a todos os lugares onde vou que eu tenho muito orgulho de ser caicoense e de ser seridoense. Já fui a vários lugares do mundo e sempre digo, sou brasileiro, sou seridoense e sou caicoense com muito orgulho. Então, isso eu acredito que todos aqui devem guardar esse brio de orgulho de ser dessa terra tão maravilhosa que é a capital do Seridó. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, presencialmente. Muito bem, gente. Então, vou interromper aqui.